Ryzen 1000 e 2000 em chipsets atuais. É possível? Olá, eu sou o Diego e o objetivo desse vídeo é falar a respeito da compatibilidade dos novos chipsets da AMD em relação aos processadores de geração passada. Como vocês devem saber, nesse ano de 2020, a AMD lançou os chipsets A520, B550 e X570, que são, nesta ordem, a versão de entrada, intermediária e topo de linha dos processadores AMD. O que acontece é que esses chipsets foram desenhados para utilizar o socket AM4, exatamente o mesmo utilizado nas placas anteriores, que possuem, como por exemplo, o chipset A320 e B450. Mas o grande problema é a ausência de compatibilidade com as versões anteriores dos processadores, já que esses novos chipsets são compatíveis apenas com processadores de séries 3000 e 5000. Isso significa que, em teoria, não é possível utilizar um Ryzen 1000 ou 2000 nessa linha de placas que possuem os novos chipsets. Aqui podemos ver um detalhamento direto do site da AMD referente à compatibilidade dos processadores e seus respectivos chipsets. E podemos observar exatamente isso. A série 2000 e inferiores não são compatíveis com os chipsets mais recentes. Será mesmo? O que acontece se eu pegar um processador dessas séries e ligar em uma nova placa que inclusive utiliza o mesmo socket AM4? A resposta é simples: não funcionará. A placa até pode inicializar, os fãs do gabinete irão girar, mas não será apresentado o vídeo, já que a placa-mãe não possui instruções para trabalhar com esses processadores. Então significa que não é possível fazer a combinação desses equipamentos? Não necessariamente. Estou aqui com um processador AMD Ryzen 1600AF e uma placa-mãe Gigabyte A520M S2H. E vou explicar passo a passo como ativar a compatibilidade entre esses dois componentes que, de acordo com a própria AMD, eles não seriam compatíveis. Como se sabe, as fabricantes disponibilizam novas versões de BIOS de tempos em tempos, para ampliar a compatibilidade de componentes como novas memórias e processadores. E é justamente pelo lançamento dos novos Ryzen 5000 que a Gigabyte liberou uma nova BIOS para essas placas-mãe. Gostaria de deixar bem claro nesse momento que as fabricantes normalmente não recomendam a atualização de BIOS, principalmente se o sistema está funcionando conforme esperado. Faça por sua conta e risco e tenha em mente que quaisquer problemas que possam ocorrer, a garantia não pode cobrir por estar sendo utilizado um componente não homologado. Vamos acessar então o site da Gigabyte, que é o gigabyte.com, clicar na lupa de pesquisa e informar o modelo da placa-mãe, que no nosso caso aqui é o A520M S2H. E selecionar ela na categoria Products. Essa é a página inicial da placa-mãe, detalhando as características e funcionalidades. Vamos acessar a aba Suporte e, na sequência, CPU Suporte. Aqui nós vamos fazer uma busca pelo Ryzen 5. Podemos verificar aqui que o Ryzen 5 1600AF não está na lista de compatibilidade para nenhuma versão de BIOS, justamente porque ele não funciona de forma oficial. Não tem problema. Agora vamos na aba Downloads e depois em BIOS. Aqui vemos que existem 4 versões: a F2, F3, F10 e F11D. Verificamos aqui que foi a partir da F10 que houve a inclusão de suporte para os novos processadores Ryzen 5000. Então podemos utilizar tanto essa versão F10 quanto a F11D. Vamos então fazer um teste utilizando a F11D, que é a versão mais recente. Clicamos em Download e salvamos o arquivo de BIOS que será utilizado. Como a atualização será feita de forma não convencional, a sequência de passos a seguir é crucial.
Primeiro, inserimos um pendrive no computador onde efetuamos o download do arquivo de BIOS e vamos formatar ele no formato FAT32. Então, é só clicar com o botão direito na unidade, formatar, confirmar que o sistema de arquivos está como FAT32 e iniciar. Lembrando que esse processo irá apagar todo o conteúdo do seu pendrive, então caso tenha algum arquivo importante, lembre de fazer um backup antes de iniciar o processo de formatação. Aqui a formatação está concluída. Agora vamos pegar o arquivo que foi baixado, abrir ele e verificamos que existem 4 arquivos que foram baixados do site da Gigabyte. A BIOS propriamente dita, uma atualização, aliás, um utilitário que pode ser usado para atualizar dentro do próprio Windows, o EFI Flash, que seria para atualizar via um pendrive bootável, e o arquivo Leia-me. Nós só vamos utilizar então o A520M S2H.11D, que é a BIOS propriamente dita. Então vamos abrir o nosso pendrive, extrair o arquivo para o pendrive e renomear ele para gigabyte.bin, tudo em letra maiúscula. Aqui o Windows vai pedir se você confirma a alteração da extensão. Pode clicar em sim, porque não vai ser utilizado dentro do próprio sistema operacional, e sim só na atualização de BIOS. Agora a mágica acontece. Primeiro, vamos conectar o pendrive na parte traseira da placa-mãe, na USB específica que diz BIOS. Então vamos verificar aqui que ela tem várias portas USB, mas nós vamos utilizar especificamente essa porta branca aqui que está marcado como BIOS. Então vamos conectar o pendrive. E vemos que logo abaixo tem um botão chamado QFlash Plus, que seria justamente o que nós iremos utilizar para fazer a atualização da BIOS. Então, para fazer esse processo, basicamente, a placa-mãe deve estar conectada com o cabo de 8 pinos do processador, mais o cabo de 24 pinos da placa-mãe. Tanto as memórias quanto o próprio processador, placa de vídeo, não são necessários de estarem conectados na placa-mãe. Para fazer a atualização da BIOS, após conectar o pendrive e ligar os cabos da energia, nós vamos pressionar o botão aqui do QFlash Plus e veremos que vai ficar piscando um LED. Esse processo pode levar 3 a 4 minutos, e quando o LED parar de piscar, a atualização da BIOS estará concluída. Então aqui o LED já parou de piscar, indicando que a atualização da BIOS foi concluída. Agora vamos montar todos os demais periféricos na própria placa-mãe, como memória, placa de vídeo, processador, discos e todos os demais componentes que você possuir. Faremos a ligação no painel traseiro dos demais componentes também. No caso, monitor, rede, áudio, USBs, e vamos ligar o computador, torcendo para que a atualização foi bem sucedida e que será possível utilizar ele. Então vamos lá.
E parece que o nosso sistema operacional já está no ar. Então, estamos já logados no Windows, vamos abrir o CPU-Z e confirmar que é um processador Ryzen 1600 com uma placa-mãe A520, que teoricamente não seriam compatíveis. Então, aqui, Ryzen 1600 de 12 nanômetros, ou seja, é o 1600AF, com uma placa-mãe A520 MS2H. E aqui está a BIOS que nós acabamos de atualizar, a F11D. E está aqui o computador funcionando perfeitamente, com um Ryzen 1600 e a placa-mãe A520 S2H com o chipset A520. Ou seja, mesmo ele não tendo um suporte oficial, basta fazer a atualização de BIOS da placa-mãe que ambos os componentes irão funcionar perfeitamente. Lembrando novamente que esse é um processo não oficial e é possível que, se você tiver algum problema, a própria Gigabyte e a AMD não darão suporte por estar sendo utilizada uma plataforma não homologada. Mas é possível fazer funcionar.